Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição Vida de Aprendiz. Você que tem me acompanhado todas as terças, todas as quintas-feiras, 14 horas, daqui do Facebook, eu tenho aqui em 15 minutos deixado alguns ensinamentos que podem mudar a tua maneira de pensar com respeito às coisas. Para você que tem curtido a minha página lá no Facebook, A Vida do Aprendiz, você que tem estado comigo, me acompanhado também nas terças e nas quintas, diretamente do lado do YouTube, sinta-se cumprimentado. Muito bem, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje será educação financeira com respeito às crianças. Por que entra esse termo educação financeira com respeito às crianças? Como vocês sabem, do mesmo modo que as pessoas adultas se educam financeiramente, ou seja, se educam com respeito a dinheiro, com respeito ao valor, como lidar com dinheiro, as crianças também podem e devem ser educadas financeiramente. Muitas das vezes, muitos pais têm tido problema na sua relação com seus filhos devido ao dinheiro, devido ao valor. Mas por que isso acontece? Por causa da falta da educação financeira. Por exemplo, você tem o seu filho, aí o seu filho vai para a escola, por ali ele tem seus 9 ou 10 anos, ele vê um tênis novo, ou um sapato novo com um colega, e ele chega em casa, chora, pede desesperadamente que você compre para ele. Só que muitas das vezes, quando ele pede, você não tem essa condição para poder comprar naquele momento para dar para ele. Ele acaba ficando zangado, acaba ficando chateado com aquilo, e você vai ver que naquela semana as coisas não vão indo muito bem. E veja uma coisa, que a falta de educação financeira não simplesmente cria esse probleminha entre pai e filho, mas também como atrasa a independência financeira da criança. No final do programa eu estarei falando um pouco acerca da independência financeira, ou quais são as causas que fazem com que a independência financeira do seu filho venha a atrasar. Então, quando isso acontece, ele pede algo, você não dá para ele, ele fica chateado, e naquela semana, ou seja, a vossa relação é um pouco complicado. Parece um problema pequeno, mas é um problema grande, é um problema grande. Então, quando você vai ao supermercado, por exemplo, com seu filho, aí você vai fazendo as suas compras normais, como você tem feito, só que o seu filho, suponhamos que ele viu uma bola ou viu um tênis novo, aí ele pediu naquele momento, do nada, para que você comprasse. E toda vez que ele pede alguma coisa e você compra, sempre dá para ele, você não está a educar financeiramente, você não está educando o seu filho financeiramente. Nota que o teu filho no final ou no futuro vai ter problema em se relacionar com as coisas com respeito a valor, e isso vai atrasar a independência financeira dele. O que é sugerido que o senhor e que a senhora faça? Essa é a lição de hoje, principalmente você que é pai, que é mãe, que está curtindo meu vídeo, está acompanhando meu vídeo daqui do YouTube ou daqui do Facebook, presta muita atenção. O que é sugerido que o senhor faça? Essa é uma maneira de educar financeiramente. Lá na sua casa, arranje um baú, arranje uma caixinha, arranje um baú, e dá para o rapaz. Toda vez que você der um valor para o seu filho, ensine-o a guardar uma parte do valor. Por exemplo, você é aquele tipo de pai que toda vez que o seu filho vai para a escola, você tem dado ele 20 meticais, tem dado ele 10 meticais. Se você, por exemplo, dá para ele 20 meticais, então ensine ele a guardar os 15 meticais na caixinha dele, no baú dele, na cesta dele, e os 5 meticais ele vai usar para fazer o lanche lá na escola e tal. E ainda que venha um tio, que nesse caso do rapaz na sua casa, que é o seu irmão, fazer uma visita, vocês sabem, tem aqueles tios que têm visitado e muitas das vezes são bondosos, têm dado 50 meticais ao seu filho, ensine-o no privado, chame-o no privado: filho, receber 50 meticais do teu fulano, guarde 40 meticais, é o teu valor, simplesmente use 10, e você vai ver, você vai fazer isso de mês em mês, de tempo em tempo. E se porventura num dia o seu filho ver ou precisar de uma bicicleta, e ele vir pedir para si: pai, eu quero que o senhor me compre uma bicicleta, então você leve o seu filho juntamente com você para o supermercado e leve juntamente o baú dele. Diz para ele: carrega o teu baú, em outras palavras, carrega a tua caixinha de moedas. Quando chegar lá no supermercado, suponhamos que a bicicleta que ele viu e gostou esteja 5.000 meticais, você vai dizer para ele o seguinte: tire o valor da caixinha, conte. Você juntamente vai contar o valor com ele, só que o valor não vai chegar, o valor vai, digamos, dar por aí 300 e alguma coisa, ou abaixo de 300 meticais, mas a bicicleta dá 5.000 meticais. Então o que o senhor vai fazer? O que a senhora vai fazer? Você vai aumentar consoante a sua condição, você vai aumentar os 4.000 alguma coisa, vai pagar a bicicleta.
Note um detalhe interessante. A partir daquele dia, a maneira de pensar do seu filho ou da sua filha com respeito a valor que as coisas têm ou com respeito ao dinheiro vai mudar, porque a educação financeira, ou por outra, essa maneira que eu estou a falar aqui, que eu estou ensinando você de educar o seu filho financeiramente, faz com que automaticamente o seu filho aprenda isso. A partir daquele dia que você fizer isso, ele vai olhar o lado ou a valorizar as coisas com uma outra visão, porque ele vai aprender, ele aprendeu naquele dia que afinal de contas, para poder comprar um bem ou para poder adquirir um brinquedo, alguma coisa para mim, é necessário que eu guarde um valor. Então, a educação financeira nesse aspecto não simplesmente visa ensinar o seu filho o valor que as coisas têm e tal, mas antecipa a independência financeira do seu filho. Antecipa a independência financeira do seu filho. Como assim antecipar a independência financeira do seu filho? Infelizmente, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, já acontecia isso e hoje também tem acontecido. Nós vimos jovens com seus 28, 29 anos ainda morando na casa dos pais e como se não bastasse, quando querem alguma coisa, pedem novamente o pai para poder comprar, mas tem 30 anos, jovem com 30 anos, pede, ainda é dependente. Muitas das vezes o pai é reformado, já atingiu a reforma e tal, mas tem pedido sempre. Por quê? Porque lá na mocidade, lá no princípio, não foi ensinado a educação, ela não aprendeu financeiramente. O pai não ensinou financeiramente. Não ensinou financeiramente, porque se você ensina ao seu filho financeiramente, não simplesmente ele passa a valorizar as coisas ou a dar valor ao dinheiro, a guardar o dinheiro, como a conservar o dinheiro, mas também você antecipa a independência financeira do seu filho, da sua filha. Significa que até os 17 anos, até os 18, 19 anos, seu filho já é independente financeiramente. Ele sabe que não, se eu quiser alguma coisa, eu vou comprar por mim mesmo, porque já quando ele tinha 8, 9 anos, 10 anos, você ensinou ele acerca da independência financeira. Veja quanto é importante educar ou ensinar o seu filho financeiramente, porque quando isso acontecer, quando você fizer isso, a mente do seu filho com respeito a dinheiro, com respeito ao valor, vai mudar. Ele ou ela vai ter uma maneira de pensar com respeito ao valor. Por isso que eu quero que você não ignore isso. Experimente, você que não tem feito ainda com o seu filho, experimente, crie uma caixinha. Você está ensinando o seu filho, você está formando a sua filha a ser homem de verdade. E olha só, oxalá, veja uma coisa aqui. Veja uma coisa, pode se dar o caso que quando ele tiver 26 anos, ele seja um grande empresário, ela seja uma grande empresária, porque já de moço ela já tem uma noção a respeito do valor, porque é isso que acontece quando a criança já cresce com isso, valorizando o dinheiro, a criança cresce com isso, fazendo economia do valor, economia do dinheiro, vai se tornar rapidamente independente financeiramente. Isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento da criança. Então, esta é a lição de hoje que eu queria passar para vocês acerca da educação financeira. Implementa isso, faça com o seu filho, você vai ver que vai funcionar. Eu vou ficar por aqui, sinta-se cumprimentado. Você que tem curtido a minha página, mais uma vez lá no Facebook, você que me acompanha no YouTube, se inscreva no meu canal A Vida do Aprendiz. Todas as terças, todas as quinta-feiras eu tenho postado lá vídeo, eu tenho falado sempre isso, tenho postado vídeo que tem mudado a sua maneira de pensar, vídeos de mais ou menos, no mínimo 15 minutos, 10 minutos, que podem mudar a sua visão com respeito às coisas. Você vai passar a ver as coisas com uma outra visão, como eu tenho dito, aqui no Facebook, aqui no YouTube, em 15 minutos, eu tenho ensinado coisas que o livro talvez esqueceu de ensinar, coisas que o livro, que não se aprende no livro. Um dos exemplos, a educação financeira com respeito às crianças, é uma coisa que não se aprende na escola. Então, tenha continuação de uma ótima tarde e bom trabalho, até ao próximo programa. Siga-me 14 horas, todas as terças e todas as quintas-feiras, diretamente daqui do Facebook. Até mais.